Vamos lá para o método BASEP. O que significa a sigla? A sigla nada mais é do que uma referência aos componentes da CIF. Tá? Então você vai ver aí, o B é de Body, o A é de Activities, o S de Structures, o E é de Environment e o P de Participation. Tá fora da ordem, né? Fora da CIF, mas isso é para que a sigla tenha uma sonoridade que a gente possa falar, tá? Por isso que está invertida a ordem. Mas, enfim, é só uma questão de título, né, do instrumento. A BASEP, semelhante à tabela ESC, foi também um instrumento criado para medir funcionalidade. Só que a tabela ESC é voltada para a incapacidade laborativa quando existe nexo causal. E a BASEP é para se aplicar nos outros casos, ok? Inicialmente, ela foi criada para fazer uma relação melhor naquilo que se refere à mensuração que a Lei Complementar 142 de 2013 precisa. Porque o que aconteceu? O governo criou essa lei em 2013, a Lei 142, Lei Complementar 142 de 2013, que é a aposentadoria especial da pessoa com deficiência. E no ano seguinte publicou um instrumento, porque essa lei ela precisa estabelecer a magnitude do problema e o tempo de exposição. Porque o benefício é calculado de acordo com essas mensurações. E aí o governo precisava ter uma forma para medir. Como é que ele vai medir? Como é que ele vai dar o benefício? Né? Então ele criou um instrumento de mensuração para uso do governo, ou seja, os peritos lá da própria Previdência. No caso, nesses casos aí, também no BPC tem um checklist, né? É o médico perito e o assistente social. E eles chamaram, no BPC é um checklist, e nessa aposentadoria especial é o Índice de Funcionalidade Brasileiro, o IFBR-A. Tá? Depois de um tempo, houve um esforço para modificar esse IFBR e melhorar, e foi criado o IFBR-M, o M é de modificado. Mas esse IFBR-M não prosperou, não foi adotado pelo governo em nenhum momento. Ele foi publicado, com a ajuda de universidades, mas ele não foi efetivamente adotado. E ainda existem esforços para criar um instrumento de matriz única, que pode ter um outro nome, para essas políticas, né, de inclusão, mas ainda não temos nada concreto. A BASEP, ela deve ser utilizada quando uma pessoa vai entrar na justiça contra a Previdência. Então, se eu vou entrar contra a Previdência, eu não vou usar a régua da Previdência, ok? Eu vou usar um outro instrumento, desenvolvido também no âmbito acadêmico, técnico, que também passou pelo mesmo projeto de pós-doutorado da tabela ESC. Esse instrumento também entrou, né, para validação, familiaridade, confiança no seu uso. Então, ele tem um processo científico comum para desenvolvimento de instrumentos, tá? E ele serve quando você precisa fazer uma mensuração, mas não estou falando de incapacidade laborativa com nexo de causalidade, estou falando dos outros casos, certo? Então, embora ele tenha sido criado com essa intenção, né, inicial, ele pode ser usado sempre que for necessário fazer algum tipo de medida, tá? Exceto nos casos onde a tabela ESC é a de utilidade. Quero lembrar vocês que existem 3 classificações internacionais, tá? A classificação de intervenções, que é essa IT, que aparece aí, mas ela não tem, nesse momento, versão brasileira, né? Não foi traduzida. Mas são 3 as classificações. E a intenção das classificações é de padronizar a linguagem, determinar conceitos, estabelecer formas de avaliação, monitoramento e controle do estado de saúde de populações. A epidemiologia é o objeto das classificações internacionais. Só que elas podem ter outros usos, desde que possamos criar instrumentos baseados nelas para essas finalidades específicas. Então, na questão de determinar benefícios previdenciários, compensações trabalhistas, nós podemos criar instrumentos, né, passando pelo processo científico convencional para isso. A tabela ESC e a BASEP já estão nas suas novas versões, tanto que você vai ver tabela ESC 2.0
BASEP 2.0. Então, nós temos fórmulas novas, versão nova, né, das duas. E isso, ao longo do tempo, pode se desenvolver e melhorar, né? Isso é natural. Bom, a CIF estimula que se estabeleça uma relação entre o ambiente e o corpo para que se conheça as limitações e restrições. Então, os instrumentos baseados também têm que considerar isso, tá? O método BASEP considera. E o que é o método BASEP? Mais uma vez, é uma fórmula de cálculo, onde você vai encontrar esses quadrinhos. Diferente da tabela S, que você não tem um questionário para responder. Você vai analisar e descrever o caso dentro do contexto biopsicossocial, ou seja, fatores pessoais, depois fatores ambientais, participação, limitação de atividade, funções e estruturas. Tudo isso você vai descrever e depois você vai selecionar vários códigos de fatores ambientais, vários códigos de atividade e participação, vários códigos de funções e estruturas do corpo. Só que você, como o avaliador, você vai selecionar os códigos que melhor descrevem o caso. A CIF mesmo diz que você pode descrever um caso usando de 3 a 18 códigos. E a CIF tem 1.400, mais de 1.400 códigos possíveis, né, variáveis possíveis. Então, o que é o BASEP? É a seleção de 7 principais códigos de atividade e participação, até 7, você pode selecionar menos, né? 7 de atividade e participação e até 4 de funções ou estruturas do corpo. Por isso que está o D aí na tela, né, que você vê nessa coluna aqui, D, tá? E o B ou S. Então, você vai colocar a categoria e o primeiro qualificador. Seja do B, seja do S, ou seja do D, é a categoria e apenas o primeiro qualificador. Eduardo, eu não vejo aí a categoria E, de Environment. Sim, você não vê, realmente. Mas o Environment não participa, ele não está lá no título do BASEP, o E não é o Environment. Como é que ele não está aí? Por que ele está? Porque o qualificador que você vai colocar aqui, vocês já aprenderam isso, o qualificador aqui é o qualificador de desempenho. Diferente da tabela S, onde é o qualificador de capacidade. Aqui é o qualificador de desempenho. Ora, se é o qualificador de desempenho, vocês sabem que o qualificador de desempenho é sensível aos fatores ambientais. Então, sim, os fatores ambientais estão aqui, porque o qualificador de desempenho que está aqui, ele é influenciado pelos facilitadores de barreiras. Claro, é uma participação indireta, mas é uma participação, justamente porque você usa aqui os qualificadores de desempenho, tá bom? Se você usar aqui um código de S, vocês sabem que o S pode ter até 3 qualificadores, né? Que na verdade o segundo significa a natureza da lesão e o terceiro a topografia. Esses dois, eles são legendas. Eles não estabelecem gravidade, né? Por isso que eles não são usados aqui, é só o primeiro qualificador. Aparece cálculo aqui porque eu retirei isso da planilha de Excel. Tanto a tabela ESC quanto a BASEP tem uma planilha de Excel, cada uma delas, para fazer o cálculo automático, mas eu vou ensinar com vocês, para vocês aqui, usando a própria fórmula. Quais são as siglas da fórmula? Que está aqui, ó. Tá vendo? Essa é a fórmula da BASEP. DPF significa determinação da perda de funcionalidade. SD, soma dos qualificadores de D. E a letra Q é a soma dos qualificadores de B e S. Tá bom? Então, você vai colocar aqui no qualificador a soma dos qualificadores. Tá bom? Então, essa aqui é a fórmula. E a legenda é a mesma, né? A questão dos percentuais é o mesmo na tabela ESC. Tá bom? Você vê que isso aqui não é equivalente à CIF, aos qualificadores da CIF. Lembrando que os qualificadores da CIF se referem a percentuais de perda daquela função, daquela atividade, daquela estrutura, e isso não representa a perda como um todo. Tá bom? Por isso que aqui o julgamento é diferente. Então, vamos colocar aqui o exemplo de um indivíduo que tenha sido submetido a uma artrodese da coluna. Tá? E ele tem tecnologia para o trabalho. Mas você vai ver que esse código ele não vai entrar. Como que ele vai influenciar? Todos os códigos aqui, todos os qualificadores do primeiro, o desempenho, são sensíveis aos fatores ambientais. Então, eu coloquei aqui os códigos principais de atividade e participação
e os códigos de estruturas do corpo. Desculpa, funções do corpo, não tem o código de estrutura. E já coloquei aqui, ó, a categoria que eu estou repetindo, tá? Estou repetindo o D430, coloquei o D430, tá vendo? Estou repetindo. E colocando ao lado o primeiro qualificador de cada um. Certo? Como é que eu coloco isso na fórmula? Eu venho aqui, ó, 14, por que 14? Substituindo o SD, porque eu somei 4 com 4 com 4 deu 12, com 2, 14. E depois 3, 1, 1, que são os outros qualificadores. O percentual deu 18,71.